tarde, galera. Estamos com o grande Marlon aqui. E aí? Oi, tranquilo? E aí, hoje a gente vai falar sobre esse carro aqui, que tem uma história muito massa. Boa. O grande Marlon aí. Primeiro começa falando pra gente aí, como é que você pensou em pegar um Peugeot 206, onde é que você tirou esse carro? Cara, pode parecer até um pouco clichê, mas veio da questão lá dos jogos, né, de Need for Speed Underground e tudo. Meu sonho era sempre ter um Peugeotzinho, porque na época do jogo era o carro que eu mais gostava, era o que eu mais mexia, então... Pô, eu falava, cara, quando eu tiver 18 anos vai ser um dos carros que eu botei. Você pegou com 18 isso aqui? Peguei, esse aqui não. Eu tive um outro antes dele. Eu tive um 1.4, né, aquele 8 válvulazinho. Andava bem também o carro. Aí com 18 anos minha mãe me deu, porque eu pedi muito, enchi o saco da minha mãe pra ela me dar o carro. Ela falou, tá bom, toma. Ele era pé duro, não tinha nada. Não tinha direção, não tinha ar-condicionado, não tinha quase nada. Era um carro pé duro, mas eu gostei. Aí depois, quando eu fiz uns 19 para 20 anos, eu peguei e falei pra ela, vou vender o carro e vou atrás de um outro carro. Falei pra ela que eu ia atrás de um outro carro. Ela, qual carro? Eu falei, não, eu vou atrás de um... Eu falei, eu vou atrás de um Gol. Eu vou atrás de um Gol, de um carro assim mais popular, né, mais novo. Até porque o que eu tinha era 2007, 2008. E ela falou, não, tudo bem. Aí eu peguei pouco no carro, até porque francês quando vai vender é um saco, né? Aí tem toda aquela palhaçada de é mais fácil você pegar a AIDS do que vender um carro francês. Eu nunca escutei essa. Essa aí é, mano, o que é mais fácil? Mais fácil você vender um francês ou pegar a AIDS? Pô, o nego fala, pegar a AIDS, por quê? Porque a AIDS pelo menos você passa. Ó, então é a merda da piada. Que merda. Aí eu apareci com ele em casa, ele era do meu cunhado até. Aí meu cunhado apareceu vendendo e eu falei, pô, não, vou pegar. Minha mãe não gostou muito da ideia de começo, só que assim, eu troquei o carro mais novo que eu tinha por um mais velho. Ele é 2004 esse aqui, 4.5, né? Mesmo ano que eu tinha. Foi aquele último modelo que veio com quase tudo deles, antes de começarem a fazer o Nacional, se eu não me engano. E aí ela ficou bem chateada porque ele é 2004, o outro era 8, e eu paguei mais caro ainda nele do que o que eu tinha conseguido no outro, e foi isso. Aí desde então eu tô com ele, fez um ano e pouquinho já que eu tô com ele, mais ou menos, e aí aos poucos a gente foi mexendo, né? Foi mexendo. Trocou essa rodinha, você já botou de cara a roda? Não, a roda eu peguei junto com ele. Já tava? Já. Porra. Por isso que eu quis comprar, porque meu cunhado ele nunca foi muito chegado em carro, então assim, essa roda, pra quem não conhece, são as Cotia, né, que são originais da Peugeot mesmo. Elas são originais do 307, do 2.0, o Fellini. E aí quando meu cunhado apareceu com esse carro, eu falei assim, caralho, que Peugeot louco. Botei ele. Ele falou assim, mano, vou vender o carro. Eu falei, é meu. Aí depois de um tempo a gente conversando e tudo, e aconteceu de dar certo. Aí a gente fechou o negócio e aí continuou. Mas antes, quando eu peguei elas eram pretas, eu tenho até uma foto do carro como era preto, tinha gente que gostava, eu particularmente prefiro elas desse jeito, que eu mandei fazer uma pintura especial nela, né? No caso, que ela começa escura em si, lá dentro, e vem clareando pra fora com prata. Então, lá dentro da roda é preto, isso aí até facilita a questão de sujeira, ficou né? bonita pra caramba. Eu prefiro assim. E aí, questão de pneu, depois troquei e foi isso mesmo. Vamos dar uma volta no carro pra você contar mais? Vamos nessa. Tem muito mais história ainda, esse é só o começo. É mesmo. Então estamos aqui dentro da máquina, conhecida como Daiane. A gente vai explicar por que já. Apelidada carinhosamente pelos amigos assim dos carros, né, que a gente acabou fazendo com o passar dos anos. Por conta de um fato que ocorreu aí quase no final do ano passado. Pois é, velho. Bem ruim. Foi bem triste. Mas aí, graças a Deus, deu tudo certo. A gente acabou dando a volta por cima. Foi tudo bem tranquilo. E como é que foi esse fato aí? Você capotou o carro, né? Foi, cara. Foi foda. Seguinte, eu sofri um acidente com o carro. Tinha uns 4 meses que eu tava com o carro. Tava iniciando os projetos dele, né? Até então o projeto final dele era para ser turbo. E aí quando eu tava começando, que eu tava com o carro no seguro, e tirei o carro do seguro para poder sobrar um dinheiro. Tava com seguro antes. Eu tava com seguro antes. E tirei o carro do seguro para poder sobrar um dinheiro para conseguir comprar o kit de turbina dele, o kit turbo, e continuar mexendo. O carro ia ficar parado um tempo, né? Uma cerca de uns 3 meses. Mais ou menos, para poder fazer todo o sistema de turbo, de pressurização e tudo. E aí eu resolvi, tirei escondido, não falei pros meus pais.
Não falei falou? Não falei pra você ninguém. segura e não fala pra ninguém. Eu andei sem Cara, seguro que e não merda. falava pra ninguém. Foda, seguro é uma merda. Toda vez que você não faz, alguma merda acontece. E foi justamente isso. No dia que eu tirei, se eu não me engano, eu sofri um acidente dia 31 de maio. Foi maio, se eu não me engano. E aí eu tirei o seguro, acho que 2 dias antes. 2 dias antes eu tinha ido na seguradora cancelado, eu cancelei o seguro até porque ia virar um mês, eu ia ter que pagar o seguro, só que aí eu ia usar o dinheiro para poder inteirar para comprar, né, o kit. Então é o seguinte, eu tirei o carro do seguro, fiquei um dia rodando tranquilo, no dia seguinte aconteceu o acidente. O que foi que aconteceu? Eu tava na aula, faço o mesmo caminho de sempre, para ir pra faculdade e tudo mais, e aí saindo da aula mais cedo, eu tava indo pra casa. No caso, antes eu ia encontrar até com uma conhecida minha, uma amiga minha, que ela tava no encontro de casa antigo do pai dela, e eu ia passar lá pra ver o carro e tudo mais e ia pra casa. E aí eu saí tranquilamente, tava mais ou menos essa mesma velocidade que a gente tá aqui, 50, 60, bem tranquilo, e ali perto do Detran tem uma curva que ela é muito aberta, né, e tinha um índice de acidente lá muito alto, mas justamente por ela ser aberta. O meu acidente foi ao contrário, porque ela fechou demais. Eu peguei óleo na pista e aí acabei rodando, eu não consegui controlar o carro, eu não tava rápido, graças a Deus, porque senão eu não ia estar aqui, né, pra contar a história. E assim, eu tava terminando de fazer a curva e eu senti a traseira do carro soltando. Quando ela soltou, eu tentei segurar, né, joguei o carro todo pro outro lado e dei pé pra ele poder voltar. Só que aí já tinha ido muito tarde, né, quando deu tempo de reação, e aí acabou que... Aconteceu. Eita, bichona! E aí acabou que não deu, e aí meu carro ele entrou numa vala de ré e acabei capotando. Eu capotei com o carro, acho que uma vez só. Eu não lembro muito bem o que aconteceu, porque foi muito rápido pra mim. Acidente é difícil. Acidente é muito rápido e assim, pra mim, a percepção que eu tive foi que eu simplesmente tinha rodado na pista. Eu tinha olhado meu carro todo sujo e tudo mais. Dei a partida no carro, funcionou. Quando eu engatei a marcha pra sair, ele morreu. Eu não sabia o porquê que ele tava morrendo, eu não conseguia sair do lugar. E aí apareceu um cara do meu lado aqui, ele abriu a porta meio que desesperado, perguntando o que tinha acontecido. E eu falei pra ele, eu falei, não, cara, tá tudo bem, tipo, não aconteceu nada. Aí ele, amigo, você dormiu, o que aconteceu? Eu falei, não, amigo, não aconteceu nada, eu tô tranquilo. Aí eu perguntei o porquê, ele falou, velho, quando eu tava estacionando o carro aqui, parando pra te ajudar, você tava capotando ainda. Foi na hora que eu falei assim, caralho, que merda. O que aconteceu? Eu desci do carro. Até então eu não tava nem atento pra dor nenhuma que eu tava sentindo, aquele pique de adrenalina, né? Então eu não tinha ideia do que tava acontecendo. Eu desci do carro e já olhei logo pra minha lateral. Na minha lateral não tinha absolutamente nada. Aí eu falei assim, cara, eu não capotei, eu só rodei, eu tô bem, eu tava indo pra casa. E ele falou, cara, dá a volta e olha seu carro. Quando eu dei a volta, que eu fui pro lado do passageiro, onde você tá sentado, onde eu vi dar mais ou menos, eu vi o carro completamente destruído. A traseira ali, o teto completamente baixo, ele tinha entrado, o teto, né, bem na ponta, e o vidro traseiro tinha estourado, a tampa traseira tinha ido pro espaço, porque meu carro ele capotou batendo a parte de trás. A parte da frente dele não teve nada, ficou intacto. A minha lateral também ficou intacta, o que lascou mesmo foi lá atrás, né, que acabou batendo forte e pouquinho. É o espírito dele ainda querendo que eu mexa. Aí aconteceu isso, e assim, foi muito ruim porque, como era noite, eu fiquei completamente incomunicável, porque eu não achava celular, eu não achava nada, eu tava desesperado. E aí, como era saída de faculdade, vários amigos meus estavam passando pelo local do acidente, e aí um deles passou e acabou reconhecendo o carro, que foi até o Eduardo. Ah, o Edu, né? Isso, aí ele reconheceu o carro e assim, quando eu vi, na época ele ainda tinha o Up TSI dele, quando eu vi parando, foi aquele momento que você tem aquela queda de adrenalina, assim, que você tem alguém pra conversar, só que eu não consegui conversar, eu só conseguia chorar. Eu só conseguia chorar, eu não conseguia fazer nada.
Quando eu vi o Eduardo chegando, eu só conseguia chorar, até porque ele era a única pessoa que eu conhecia ali no local. E o único que eu consegui manter contato com as pessoas e tudo mais pra poder avisar. Eu não lembrava o número de ninguém, eu não lembrava o número dos meus pais, da minha mãe, de namorada, eu não lembrava, cara. Eu tentava, não lembrava. Até que eu achei o meu celular e aí eu peguei, né? Porque naquela época o celular se quebrou todo. Eu peguei, consegui ligar ele a tempo. E aí eu liguei, dei assim, peguei e liguei, ninguém atendia. Aí a policial chegou em mim e falou, você quer falar com alguém e tudo mais? Aí eu, não, quero ligar, liguei pra minha namorada. Liguei pra ela e, pô, você imagina, meia-noite, um pouquinho assim, né, de uma quinta-feira, que eu não me engano, que era quarta, era quinta-feira. Meia-noite e pouco você recebe uma ligação de um número desconhecido, seu namorado falando só isso, capotei o carro. Eu não sei como ela ficou. Eu tenho certeza que bateu um desespero, né? Até porque ela não sabia o que estava acontecendo, eu não conseguia falar direito com ela. E aí eu entreguei o celular. E aí, acho que, se eu não me engano, foi o Eduardo que falou com ela e tudo mais, pediu pra ela avisar meus pais, entrar em contato, e aí foi ela que fez tudo. Daí, tipo, eu parei. Parceiraça, né? Muito. Ela foi sensacional e eu também não posso esquecer de um casal de amigos meus que estavam lá presente, que eles também ajudaram muito, né? Porque depois de um tempo, quando eu liguei meu celular, eu consegui falar com ele. E aí eles apareceram lá no local do acidente muito rápido, assim como essa amiga que eu tava indo no encontro. Ela apareceu lá, e ela e os pais dela, até o pai dela me ajudou muito mesmo na noite. Eu sou eternamente grato a ele por isso. E aí levei o carro pra casa. Cara. Cheguei, eu não conseguia dormir, tava com o olho pregado, tipo, sabe? Sim. Tava exausto, mas eu não conseguia dormir. Até porque eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Eu olhava o meu carro, que era um carro sempre elogiado por todo mundo, muito bonito, muito bem cuidado. E aí eu vi o carro completamente acabado, né? Que pra muita gente, até depois quando eu me recuperei, assim, que eu fui, vou vender o carro, vou ver o que eu consigo, levei ele, botei no guincho, levei ele lá pro Ferro Velho, no setor Norte lá. E aí eu levei e falei, cara, quanto é que você me paga no carro, tudo mais, o motor tá bom, tem as rodas ainda, que por incrível que pareça não sofreu nada, minhas rodas elas não aconteceram nada, sabe? Só arranharam, né, no caso, só que isso foi restaurar mesmo a questão de pintura. Sim. E aí quando eu levei ele lá pro setor Norte, o cara falou assim, eu pago R$2.000 no seu carro. Eu fiquei com tanta raiva que eu falei, eu vou sair daqui com o carro, vou levar ele lá pra loja dos meus pais e vou arrumar. Porque por R$2.000 eu não vendo. Não vale a pena. Não vai valer a pena eu entregar um carro por R$2.000. Melhor ficar com ele quebrado. E aí, meio que de supetão assim, eu falei, não, eu vou arrumar. E meti a cara no projeto e aí fui vendo. Aí começou pra mim o pior tempo da minha vida, assim, pós-carteira de motorista, que foi ficar sem o carro de novo. Então eu dependia muito de carona, e aí isso me aproximou muito de grupos de amigos. Foi aí que eu fui conhecendo mais o pessoal, porque eu podia contar com eles. Quando eu precisasse mesmo, né? Questão de carona, de ajuda, né? Até porque eu fiquei muito abalado. E aí, assim, foi que nem no dia seguinte que eu desci, né, de casa e olhei o carro na loja, eu não tive reação, porque eu olhava o carro e eu ficava desesperado, porque eu não tava correndo. Então, assim, eu sempre falei isso lá no dia do acidente, eu ficava falando, eu não tava correndo, a culpa não foi minha. Eu não tava correndo, a culpa não foi minha. O pessoal falou que eu repetia essa frase sem parar. Eu não tava correndo, a culpa não foi minha. Assim, eu sei que às vezes, igual meu pai, né, ele brincou comigo, porque como a gente gosta de carro, a gente gosta até de correr e tudo mais, só que, né, é aquele correr que a gente não quer levar perigo pra ninguém, a gente até condena certos tipos de coisa que o pessoal faz na rua e tudo mais. E assim, meu pai, ele mesmo brincou comigo no dia, porque ele sabe que eu gosto de carro, eu fui criado numa oficina, então eu cresci dentro de carro e tudo mais, então assim, ele mesmo me zoava, né? Ele falava, pô, quando você tá andando devagar que você sofre acidente e tudo. Esse foi o único acidente que eu me envolvi. Eu nunca bati o carro, nunca tive problema nenhum. E aí até minha mãe zoa, né?
quando você for vender o carro, você vai falar que o carro nunca foi batido, né? Aí eu falei, não, pô, ela só vai falar que foi capotado. Aí eu, porra, mãe, obrigado, você vai ajudar muito na hora que eu vou vender o carro. Aí ela, não, brincadeira, tudo mais. E aí comecei Começou a jornada. Começou a jornada de arrumar, de recuperação.